Giro Conte. Saúde e longevidade. Agora são 7 horas e 33 minutos aqui em Cuiabá, nesta sexta-feira, dia 28 de julho de 2023. Está entrando no ar o quadro Saúde e Longevidade. Hoje nós vamos falar sobre cirurgia plástica. Aliás, vamos dar sequência ao último programa que nós falamos sobre cirurgia. E se encontra aqui os doutores Ulisses Navarrete e Gabriel Felski. Doutor Gabriel, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes da Rádio Conte. Estamos hoje novamente então aqui com o Dr. Ulisses para continuar o nosso bate-papo sobre cirurgia plástica. Dr. Ulisses, bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia a todos. Vamos conversar mais um pouquinho de esse tema tão abrangente. Nós começamos a falar de queimados aquele dia, né? E a gente terminou avançando e o programa terminou e ainda tinha mais assuntos sobre isso, né? E a gente está vendo o período de queimadas é muito grande agora, né? Mas eu lembro aquele dia que assim que vocês saíram chegou uma pergunta aqui. Eu não sei se deu tempo de eu falar para vocês, né? Que a gente acho que esse é o gancho da gente dessa entrevista. Uma pessoa pediu para falar sobre queimados com máquinas, com possivelmente máquinas agrícolas, motores, tipo de esteira, né? A descaraçadeira de algodão. Isso. Tem muito acidente desse jeito. Que acontece por esmagamento. Sim. E às vezes também a queimadura, quando é naquelas descaroçadeiras de algodão, aquelas coisas, existem muitas polias dentro daquelas máquinas, entendeu? E aí às vezes é o membro superior, né? Ele enrosca naquela polia ou a máquina puxa, e aí você tem tanto a queimadura da pele, como esmagamento, perda de tecidos. Existem vários acidentes desse tipo aí. É bem grave sempre, não é uma coisa, porque as máquinas são muito potentes, né? Sobre silos também falaram aqui, acho que tem silos que o processo de secagem ainda é feito com fogo, né? Alguma coisa nesse sentido, ou mesmo elétrico. Eu não domino muito a tecnologia de silos. Não, de silo eu não lembro de muito acidente. De silo que eu lembro mais de acidente foi com lugar de secagem, onde tinha resto de água, essas coisas. A pessoa caiu, se afogou. Mas lá em Rondonópolis, quando eu trabalhava no hospital regional de Rondonópolis, a gente atendia muito acidente com máquina agrícola, dessas indústrias maiores, e era sempre essas divulsões grandes que precisava de enxerto, curativo extenso e reparação, às vezes com retalho e tudo mais, entendeu? Outro acidente que acontece muito com máquina é escalpelamento, né? Exatamente. Você vê que a máquina enrola no cabelo da moça e arranca todo o couro cabeludo. Sai realmente toda... Qual é o procedimento da área de vocês nesses casos? Então, primeiramente você tem que cuidar dessa área, porque se você infectar, a área perdida é maior. Então você tem que cuidar para não ter infecção, certo? E depois, dependendo do tamanho da área que teve avulsão, que foi arrancada, você pode rodar um retalho, fazer enxerto, aí vai depender do local e do tamanho. Quanto tempo mais ou menos de recuperação? Também depende do tamanho do local, mas se você precisar, por exemplo, fazer um retalho, você pode até tirar, por exemplo, um retalho que a gente chama livre. Você tira uma área aqui do abdômen, que tem uma artéria, e liga atrás na outra artéria através de microscópio e coloca. Então você cobre, porque o couro, a calota craniana, que é osso, ela não pode ficar exposta. Se ela fica exposta, ela necrose, você perde todo o osso. Então você tem que cobrir. Não fica algo esteticamente bonito, mas você resolveu, deixou a pessoa viva, né, que é o mais importante. Então você cobre todo com uma área do abdômen, a pele ali, e resolve. Em quanto tempo? Quanto mais rápido, melhor, né? Você cuida para não ter infecção, não tem infecção, aí você faz o procedimento. Olha, a gente, nesse momento, tem pessoas em fazendas muito longe de cidades, nos ouvindo, né? Que muitas vezes tem que pegar uma estrada de terra, percorrer para chegar até um pronto-socorro, chegar a um hospital mais próximo. Muitas vezes só encontra uma farmácia ainda nesse percurso. Quais as recomendações que vocês fazem para uma pessoa que, assim, aconteceu esse tipo de acidente, com máquina, com escalpelamento, alguma coisa, o que
pode ser feito e principalmente o que não pode ser feito. Porque na hora do desespero vem um aconselhamento e no desespero não dá tempo de raciocinar. As pessoas fazem. Então, eu acho que nesses casos o mais importante é você, se tiver um sangramento, tentar conter esse sangramento. Sim. E sempre tentar, de uma maneira assim, rápida, se você tiver essa condição, tentar deixar o ferimento o mais limpo possível. Então, lavar, mas sempre com uma água que você tenha procedência e nunca colocar nada porque eles têm mania de colocar um monte de coisa em cima do ferimento. Então, eu acho que pasta de dente, café, teia de aranha, borra de... Entendeu? Eles põem tudo, cara. Sim. E aí piora a situação, porque na maioria das vezes... Teia de aranha eu não conhecia. Teia de aranha. Nossa. Cara. Meu Deus. Então aí fica mais difícil. Então, se for um ferimento que teve uma abrasão muito grande, tentar resfriar e já conter sangramento. Que tiver os sangramentos mais importantes, às vezes que é arterial, você tem que ir justamente onde está sangrando e fazer uma pressão digital ali, ou pegar alguma coisa e tentar conter aquilo ali para a pessoa até conseguir chegar em algum lugar. Que nem o divulsionamento de couro cabeludo, que é uma área extremamente vascularizada, dependendo das artérias que rompem, se tiver longe, às vezes não dá. Então você tem que ter essa compressão. Fazer essa compressão mesmo para conter esse sangramento, deixar o mais limpo possível. Limpeza é importante. E ir para um centro que vai ter. E a limpeza é só água? A princípio, só água limpa, fria. Importante ser fria, porque a água quente, que tem gente que tem essa mania, ela faz vasodilatação e aumenta o sangramento. Então tem que ser água fria e limpa. Então lavar bem, comprimir com um pano limpo, né? Não pode ter um pano sujo, e levar para um... Colocar gelo, pode? Então, o gelo direto, ele também tem um efeito que não é bom, porque ele fecha muito o vaso e aí não chega sangue desses locais. Por exemplo, se você coloca gelo direto na tua pele e deixa um tempo, ela necrosa também. Da mesma maneira que o calor faz mal, o gelo direto em cima fecha o vaso, você pode deixar um tempo. Se for acima de algum tempo, por exemplo, passou de 10 minutos, ele tem um efeito já ruim. O sangue não chega ali e mata aquela parte. Aí é manter frio, né? Mas não... Não com uma temperatura tão baixa. Se você for usar o gelo, você tem que sempre usar ele envolto em outra coisa, para você não deixar aquela coisa direta. Tem que ficar gelado, não congelado, entendeu? Isso, exatamente. Porque aí senão fica ruim demais. Seria uma compressa fria, então. Isso. Eu estava lembrando agora de situação de escalpelamento. Acontece muito no Amazonas com aqueles motor de barco, aquelas rabetas, né? E fora esse aí aqui que a gente tem os relatos assim, são com os karts, né? Esses kart indoor, menina, cabelo solto. É que fica tudo exposto ali. Aqui nós tivemos um caso que teve grande repercussão na imprensa, né? De uma moça brincando de kart e perdeu. Dá essa... Arrancou. E uma questão que me ocorreu, porque eu vi essa semana. Uma pessoa que caiu com a moto no asfalto, né? Eu não vi o acidente, mas quando eu cheguei estava lá um corpo vivo e estendido, né? E deu para perceber que ele não estava com a roupa adequada, né? Como ele correu pelo asfalto, também há uma queimadura ali, né? E nesses casos, ela depende do que? Da intensidade? Aí vai ser o fator mesmo, né? Então, na verdade, ele tem uma abrasão e aqui no Mato Grosso, que a gente tem temperatura muito alta, aquele chão também vai queimar ele, entendeu? Então, aí vai depender de quanto a pele dele vai resistir àquilo. E aí vai aparecendo as lesões. Mas, geralmente, se é uma abrasão forte, vão ter áreas de 2º e 3º grau nessa lesão. E a ideia também é resfriar o mais rápido que você puder, proteger, tirar do contato. Então a gente aqui no Mato Grosso eu já tive nenê que andou no piso e pôs o pezinho lá, ficou a sola do pé grudada, 2º grau na sola do pé inteiro, cara. É impressionante. Existe pele em que mais propensa a ter queimadura mais profunda? Por exemplo, os idosos têm uma pele mais fininha. Quanto mais delgada a derme, mais fácil você atingir uma queimadura de 3º grau, entendeu? E também o agente que vai estar em contato, né? E a questão da reconstituição, a idade tem influência? De certa forma sim, mas assim, o que mais manda é a condição geral do paciente, né? Comorbidades e reserva de proteína, que é uma coisa que desequilibra muito dependendo do tamanho
da queimadura, né? Mas geralmente não interfere. Se ele estiver bem equilibrado, ele vai suportar bem. E aí a gente vai dando esse suporte também, né? Essa semana, eu não lembro agora, foi segunda ou terça-feira, porque na primeira parte do programa, a gente pega a data e vê os principais fatores que ocorreram no mundo nesse período. E nós falamos de Barcelona, do primeiro transplante facial 100% completo, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, o que significa isso. Então, aqui no Brasil, o transplante facial é o pessoal do HC que estava responsável por toda essa parte e tal. Inclusive, teve até um desses médicos que teve aqui naquela Operation Smile, Operação Sorriso, que teve aqui em 2000, né, no ano 2000, e Bustardo, o nome dele, que é um cirurgião plástico. Aí, mas um transplante facial é uma coisa muito complexa, envolve neurocirurgia, porque você tem que fazer ligação de nervos, ou envolve a parte de ligação arterial, venosa, né? Mas é algo muito interessante, leva tipo 17, 20 horas de cirurgia. Mas no Brasil ainda não existe. Infelizmente, devido à complexidade e tal. Eu até conversei com o Busnardo, acho que num congresso passado, e ele falou que no Brasil ainda está meio, eles não estão conseguindo ainda toda a estrutura para fazer. Envolve vários especialistas. Uma cirurgia de 17 horas é feita com a mesma equipe ou tem troca de equipe? Então são várias equipes. Tem a equipe do neurocirurgião, a equipe da cirurgia vascular, a equipe da cirurgia plástica. É tipo uma corrida de revezamento. É tudo microcirurgia, né? Na maioria das vezes é com auxílio de microscópio e tudo mais. Então são cirurgias extremamente delicadas e com a complexidade anatômica, às vezes, muito grande. Porque envolve muita coisa. E além dessa complexidade cirúrgica, existe a questão da rejeição. Exatamente. Então, muitos desses pacientes têm que ficar o resto da vida tomando remédios para não rejeitar, porque a possibilidade de rejeição é muito grande. Eu não sei se vou falar bobagem agora, mas como está em moda, a gente tem que mexer nesse negócio. Porque essas coisas de moda sempre me assustam. Do modismo, né? Não a moda em si, o modismo, né? Que são as harmonizações faciais, uma série de coisas, que em alguns casos, quando a coisa dá errada, dependendo do produto químico, ela tem destruído a pele também, sistema de queimadura, necrose, uma série de coisas. Vocês têm paciente que tem procurado vocês para fazer essa recomposição? Então, sim, sem dúvida a gente tem, né? Por exemplo, existem pessoas que procuram profissionais sem qualificação, que injetam vários produtos, desses produtos muitos causam problemas, né? E às vezes você tem necrose, como você falou, ou tem um produto que, por exemplo, eu já vi uma paciente que ficou parecendo fofão. Ela injetou um produto aqui na face e esse produto todo desceu aqui, ela ficou com essas duas partes. Derreteu. Ele desceu pela gravidade. Formou as bolsas, né? Formou bolsas. Formou bolsas, desceu mesmo, eu vi, e ela queria tirar, e toda vez que você vai retirar esse produto normalmente ele entra na derme, na gordura, na musculatura, e é sempre mais complexo. Então, esse tipo de harmonização facial é muito importante que você faça com um profissional qualificado. Que pode causar problemas. Eu já vi vários, inclusive que pode chegar a queimar a pele, queimar tecido. Pode queimar, que produz uma necrose, que produz uma queimadura, né? É isso que eu ia falar. Existe um produto que esses dias estava na imprensa, um produto que aplica uma espécie de um peeling que deixa a pele toda preta. E aí tem uma troca de pele, depois fica vermelho. Isso é seguro? Quem deve fazer esse tipo de procedimento? Então, existe, né, esses ácidos que são feitos, né? Você deve estar falando do ácido fenólico, né? Provavelmente. Um peeling de fenol. É um peeling mais profundo que ele troca toda a camada superficial da pele. Então, dá realmente uma aparência, nas primeiras semanas, muito ruim. Mas, sendo feito por um profissional qualificado, isso é uma coisa antiga, não é nova. Tem uma ideia, quando eu fiz minha residência 30 anos atrás, meu professor fazia esse tipo de coisa, já fazia há muito tempo, né? Ácido fenólico. Mas sendo feito por um profissional qualificado que tem experiência, que sabe o quanto da pele ele pode entrar, né? Para fazer essa troca, não tem problema. O problema é você fazer com alguém que não tenha qualificação, né? E quem é que tem essa qualificação? Qual é o profissional? Por exemplo, acho que o Dr. Ulisses faz esse tipo de procedimento. Então, eu sou... É o médico, no caso. É o médico. Eu sou um cara, assim, extremamente conservador, entendeu? E
os peelings, geralmente, você tem que saber muito bem qual a sensibilidade da pele daquela paciente para cada produto que você está usando. Exatamente. E aqui no Mato Grosso, com esse calor e com esse sol exuberante que a gente tem, a chance de a gente ter um aprofundamento de uma substância dessa e tudo mais é muito grande. Em São Paulo, quando eu fazia residência também, alguns peelings a gente até fazia. O difenol eu nunca fui muito adepto, entendeu? Porque realmente é uma coisa bem... Você tem que cuidar mesmo e é bem assim. Agora, aqui no Mato Grosso, esses peelings eu desisti. Porque hoje existem outras tecnologias que você pode ter um mesmo efeito com um controle de profundidade e tudo mais muito maior, entendeu? Então você vai fazer um laser, você vai fazer outros procedimentos onde a máquina vai de maneira mais assertiva determinar quanto você vai poder entrar naquela pele, mas sempre é uma coisa extremamente particular de paciente para paciente. Então sempre que você vai fazer isso, você tem que começar devagar. Não adianta querer chegar e falar, pode torrar aí. Não, vai dar errado. O laser você consegue determinar quantos milímetros você vai, por exemplo, queimar essa pele. Com o ácido depende muito do tipo de pele. Você passa o ácido, se a pele é muito fina, tal, ela aprofunda, e às vezes aprofunda de uma maneira que você não quer. E aí? Queima mais. Então com essa nova tecnologia, como o Dr. Ulisses falou, você consegue ter um controle melhor. Aí entra uma outra questão que a gente precisa falar. Aonde pode ser feito isso? Pode ser em qualquer quartinho do fundo de quintal, pode ser aonde deve ser feito? Clínica de estética lá do bairro. Estética lá do bairro. Isso são procedimentos médicos, né? São atos médicos que tem que ser feito no local apropriado, porque como a gente falou, isso pode ter complicações. Você tem que ter ali algo, o paciente pode sentir muita dor, então é ideal que seja feito num ambiente médico, né? No ambiente, por ser um ato médico. Cicatrizes antigas de queimadura, elas são possíveis de ser restauradas? Como que é mais difícil? Depende do tamanho? Então, cicatriz é cicatriz, entendeu? Cicatriz é para sempre, né? O corpo humano não tem uma condição ideal de refazer a pele. Toda vez que ele faz uma cicatriz é de maneira desorganizada. Então essa cicatriz sempre vai existir. O que você pode conseguir, às vezes, é diminuir o tamanho dessa cicatriz ou melhorar o aspecto dessa cicatriz. Ficar sem, às vezes, é difícil. Dependendo da área, com uso de expansor, porque aí mas sempre você vai ter uma cicatriz secundária da cirurgia que você está. Às vezes você tem uma cicatriz desse tamanho, você pode deixar uma desse, entendeu? Você pode diminuir. Mas sem você não... É difícil ficar. E existem vários tratamentos para a gente melhorar características da cicatriz. Então tem muito paciente que procura, que eu queria tirar essa cicatriz. Aí você vai avaliar a cicatriz da paciente, tem 15, 16 anos de cicatriz. Então ela tem toda uma evolução, porque o corpo, incansavelmente, ele tenta voltar ao que era antes, mas ele não consegue fazer essa reparação. E aí quando você opta em fazer um procedimento em cima da cicatriz, teoricamente, você está voltando a estaca zero de 15 anos que ela já passou, entendeu? Então você tem que pensar muito bem antes de propor alguma coisa para essa paciente, e às vezes a melhor alternativa é explicar para ela que aquela cicatriz dela já tem um tempo de evolução, isso, aquilo, e não vai ter muita coisa. Já casaram e não tem divórcio. Exatamente. Mas existem alguns casos que eu já vi, inclusive, bastante aqui em Mato Grosso, por exemplo, aquelas crianças que queimam na fazenda e elas ficam com o queixo colado no tórax. Eu já vi esses casos bastante. Que ficou com aquela cicatriz desde de criança, e isso você consegue melhorar. Então você solta toda essa cicatriz, o braço também, que chega com o braço colado aqui, queimou. E cicatrizou assim, então você solta toda, melhora, a pessoa consegue voltar. Ela fica com uma cicatriz, mas fica com algo funcional. Antes ela não conseguia mexer. Melhora a mobilidade. Melhora a mobilidade, função, ela consegue trabalhar, né? Imagina uma pessoa colada assim, isso eu já vi. Eu já vi adulto desse jeito. Que chega, queima a roupa, né? Aí você tira essa cicatriz e faz outra, só que com um tecido que a pessoa consegue esticar todo o braço. Então você resolveu o problema funcional, ela tem uma cicatriz que antes ela não conseguia movimentar,
e agora ela consegue. Tem uma patologia, né, que as pessoas, em algumas pessoas, elas cortam e automaticamente formam uma grande cicatriz. Como que é o nome? Queloide. Não, existe. Na verdade, assim, ó. O queloide é uma coisa muito discutida também dentro de consultório, principalmente cirurgia plástica. Porque o diagnóstico de queloide geralmente é feito de maneira incorreta. Sim. Existem vários estágios de cicatrização. E geralmente, o que mais aparece para a gente como diagnóstico de queloide são cicatrizes hipertróficas. São cicatrizes que passaram um pouquinho do ponto da cicatrização. O queloide é quando não existe uma limitação. Então, aquela cicatriz, ela sai completamente da área que geralmente ela foi gerada, entendeu? E é uma coisa grande, grossa, coça, dói, e ela está sempre em expansão. E outra coisa que é gravíssimo, a paciente que tem uma cicatriz queloidiana, ela não pode operar essa cicatriz antes de fazer um tratamento prévio ou ter um tratamento adjuvante pós-cirúrgico, porque senão ela vai piorar o padrão daquela cicatriz sempre. Refazer. Cortou, você está estimulando tudo de novo e a chance não, ela vai ficar bem maior do que era. Então a gente vê muito aqui no Mato Grosso, tentativa de tirar uma cicatriz uma cicatriz queloidiana, 1, 2, 3, aí desanda tudo, entendeu? Então não pode, você tem que primeiro testar para ver o que vai controlar aquela cicatriz e depois planejar um procedimento cirúrgico se realmente for viável. Eu já vi uma cicatriz queloidiana, um exemplo clássico, é a paciente que fura o lóbulo da orelha, e essa paciente depois ela voltou, alguns anos depois no consultório, com uma laranja aqui. Sim. Essa cicatriz expandiu, era um furo de orelha e do tamanho de uma mão fechada, aqui, uma bola aqui, puxando aqui. Ela morava também na fazenda e foi deixando. Então como é que você trata isso? Como o Dr. Ulisses falou, você resseca, normalmente a gente faz beta-terapia, que é um tipo de radioterapia, para evitar que essa cicatriz, porque você simplesmente ressecar e fechar, ela vai reformar. Então você tem que fazer uma radioterapia ali em cima para evitar que o tecido novamente ocorra a expansão. Esse é um dos tratamentos, existem vários, esse é um deles. 7h55, chegamos ao final. Dr. Ulisses, muito obrigado pela conversa e pela dica. Sempre à disposição. Convidar que eu apareça aqui. Você será sempre convidado, né, doutor Gabriel? Muito obrigado, professor. Um bom final de semana a todos os ouvintes da Rádio Conte e estamos à disposição também. Giro Conte.